Vamos comentar aqui hoje sobre a decisão do ministro Alexandre de Moraes em suspender o Twitter no Brasil. Antes de tudo, eu gostaria que você pudesse me ajudar aí a curtir, compartilhar esse vídeo e me seguir aqui no TikTok e se inscrever no YouTube, que esse vídeo vai para todas as plataformas minhas, tá? Primeiro eu vou trazer aqui os fatos, tá? As versões de cada lado e poder depois discorrer a respeito da minha opinião, tá? A versão do STF, né, que está aí investigando várias contas que fazem publicações nazistas e algumas também incitações à violência, à desordem civil, tem enviado ao X, ao Twitter, solicitações para bloqueios totais dessas contas. Para justamente poder coibir qualquer tipo de incitação à violência ou qualquer tipo de resultado, né, das expressões extremas que certos perfis têm causado. Essa é a justificativa do STF, representado pelo ministro Alexandre. Por outro lado, nós temos, e só lembrando que esse entendimento também é um entendimento de uma galera que quer o banimento do X também, tá? Por outro lado, nós temos o Elon Musk, né, que alega e que o STF, através do ministro responsável pelo processo, ele tem passado dos limites e praticado certos abusos. Como que, por exemplo, segundo justificativas do Elon Musk, de que o STF tem enviado os pedidos de bloqueio das contas sem mostrar, sem exibir os posts ou declarar os motivos para que o Twitter, o X, faça isso. E outra questão, segundo também o Twitter, e o X, e algumas pessoas, muitos desses perfis não são políticos, são de pessoas comuns, assim como eu e você, e que, portanto, não têm prerrogativa de foro. Ou seja, não podem ser julgadas diretamente no STF, assim como os políticos têm esse direito. Para pessoas comuns que não têm prerrogativa de foro, o correto é fazer um trânsito no julgamento, primeira instância, segunda instância, até ir passar todo o transitado em julgado. Então, essas são duas das justificativas em que o Elon Musk tem dito de que há um abuso de autoridade por parte do ministro que conduz o processo no STF. Pois bem, eu vou incluir um terceiro personagem, nesse caso, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Em 2022, foi aprovado um projeto de lei no Congresso em que limitaria as decisões monocráticas de ministros do STF. Foi aprovado na Câmara, foi aprovada no Senado, mas foi vetada pelo Bolsonaro. Bolsonaro vetou esse projeto de lei. Muito certamente, se esse projeto de lei tivesse sido sancionado, provavelmente, o ministro responsável do STF, responsável pelo processo em si, não teria tomado a decisão que tomou, sozinho. Tanto é que há um desejo por parte de outros ministros do Supremo para que esse caso seja levado em plenária e discutido em conjunto, para proteger justamente o órgão, que seria o correto a se fazer. Só que Bolsonaro
vetou esse projeto de lei. Ok. No início desse ano, alguns parlamentares bolsonaristas foram até os Estados Unidos para alegar questões relacionadas que no Brasil não tem liberdade de expressão, justamente por posturas do ministro do STF que conduz os processos de fake news. E o Elon Musk começou a comprar essa briga. Eu te pergunto uma coisa. Tem mocinho nessa história? Não. No meu ponto de vista, não tem mocinho. Agora eu vou dar minha opinião aqui. Não tem mocinho nessa história. Por quê? De um lado, nós temos um empresário sendo usado pela ala opositora ao atual governo a descumprir normas e solicitações em juízo. Por quê? Porque na Índia, em alguns países europeus, por exemplo, o ex, por mais que se declarou discordante de certas decisões jurídicas contra a plataforma nesses países, mesmo assim, obedeceu às solicitações judiciais. Por que aqui está sendo diferente? Expliquei aqui agora um lado da história, que está sendo usado pela oposição do atual governo a agir de forma incorreta. Por que ele fechou o escritório no Brasil e não tem nenhum representante? Ele não pode fazer o mesmo igual a Meta, por exemplo. Ah, mas a Meta ela é controlada por um comunista, é controlada por esquerdista, uma ova. Uma ova. Tá? Uma ova. Por que nos outros países em que teve as mesmas ordens judiciais, o ex cumpriu o que foi solicitado e aqui não? Porque aqui tem envolvimento de parlamentar por trás. Para causar problema, para causar desordem, para começar uma narrativa de que estamos sendo censurados. Vou partir agora para o outro lado. Por que fala que o outro lado está errado? Onde já se viu um juiz determinar para que uma empresa, para que uma pessoa faça alguma coisa e não dê justificativa? Simplesmente, eu quero que você cancele essa conta aqui. Pronto. Tá, mas por quê? Qual o motivo? E aí que abre a brecha para falar, estão censurando. Por que me fala o motivo? Qual o motivo? E? Por que colocar pessoas que não têm prerrogativa de foro a serem julgadas diretamente no STF, ao invés de seguir o rito correto, o rito normal das instâncias inferiores? E agora partindo para o lado do Bolsonaro. Por que vetou o projeto de lei que evitaria com que o ministro da corte responsável por esse processo tivesse esse tipo de atitude monocrática? Por quê? Para querer usar contra ele depois e depois impedir com que 20 milhões de pessoas tenham acesso às suas contas nessa plataforma? E você que está defendendo tudo isso, saiba de uma coisa. Uma ditadura, ela começa através de discursos bonitos, valorosos, cheios de luta a favor daquilo que é correto. Mas depois vai se revelando a sua verdadeira face autoritária.
Estamos combatendo as fake news para proteger a democracia. Mas fake news sempre existiu. Até mesmo antes do advento das redes sociais, havíamos casos de revistas, de emissoras que praticavam fake news, divulgavam fake news a favor do governo da época, ou a favor de um partido, a favor de um candidato. Sempre teve. A única diferença agora é que, com o advento das redes sociais, houve uma pulverização das notícias, que hoje não estão mais monopolizadas em grupos de comunicação. Qualquer indivíduo hoje pode falar, ter opinião política, ter opinião de alguma coisa ou divulgar uma notícia. Então, há interesse sim por trás em querer banir o X. Elon Musk está agindo sim de forma errada. Alexandre de Moraes está agindo sim de uma forma incorreta. Bolsonaro corroborou para que tudo isso acontecesse. E nós, eu e você, estamos tendo que acompanhar esse circo de falta de organização e de desrespeito com a liberdade individual em nosso país. Infelizmente. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no YouTube, me siga no TikTok, no Instagram, em todas as minhas redes. Um grande abraço e até mais.